graça e paz. Amém. Mais uma noite, graças ao Senhor, né? Na minha casa hoje, né? Amém. Tava sentado ali, passando um filmezinho, né? Quantas reuniões, quantas pessoas passaram por essa sala aqui para adorar o Senhor, né? Glória a Deus. Foi uma casa que Deus habitou e habita, né? Mas com muito poder e graça, porque aqui nós tivemos muito ensinamento, muita comunhão, muita graça derramada sobre as nossas vidas, né? Muito conhecimento que eu acredito quem passou por aqui, quem esteve aqui, sempre vai lembrar, né, do que foi feito aqui através da graça e misericórdia do Senhor. Amém. É motivo de me alegrar, né? As últimas vezes que a gente buscou fazer, nós estávamos fazendo a Cadatel, até mesmo porque ela estava precisando também, né? E precisa, como nós, de receber uma palavra, de receber a comunhão no lar. Então a gente estava optando em fazer lá, mas já estava doido para fazer aqui em casa também. Fizemos algumas vezes ali embaixo, né? Mas eu acho que aqui é diferente, é mais tranquilo, né, pastor? Apesar que tudo começou ali embaixo, né? Tudo começou ali, né? Em questão da igreja Palavra Viva, né? E graças a Deus por isso. Hoje Deus me deu uma palavra, uma mensagem que vai falar também da situação atual que nós vivemos, estamos enfrentando, né? Estamos atravessando. Não tinha nos planos isso, né? Quando Deus me deu essa mensagem, eu não sabia que Ele ia me revelar dessa forma, né? Pela circunstância e o momento que a gente está atravessando aí, esse momento de eleição, esse momento de batalha espiritual, é um momento que nós precisamos buscar de Deus discernimento para entender o porquê tudo isso está acontecendo. Não é à toa que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo, algo Deus quer nos mostrar. E é importante a gente buscar esse entendimento, para não nos heredarmos e agirmos como aquele ímpio que é como um cego, né? Que anda sem saber para onde vai, que anda por vento de doutrina, que anda pela opinião dos outros, que anda pelo seu próprio entendimento. E a palavra de Deus fala para a gente não se estribar no nosso próprio entendimento. E às vezes a gente realmente se estriba. A gente acha muita coisa, mas a maioria das vezes aquilo que a gente acha não tem nada a ver com a vontade de Deus. Só tem uma forma da gente entender, é buscando, né? A palavra de Deus fala que aquele que não tem sabedoria deve buscar. Aquele que não tem sabedoria, ele quer dizer que ele também não está tendo discernimento, entendimento do que está acontecendo. Então ele tem que buscar isso, né? Como um tesouro, ele tem que cavar, ele tem que, em oração, falar com Deus, me abre meus olhos, me mostra o que o Senhor quer me mostrar com essa luta, com essa circunstância, com essa situação que eu estou vivendo. E Deus jamais vai negar uma direção para um filho sedento em aprender, em querer saber o que está acontecendo, o que ele precisa fazer. Assim como nós, todas as vezes que o seu filho sentar com você e quiser tirar uma dúvida, querer um esclarecimento, querer algo seu, um conselho, você vai estar pronto a dar o melhor possível, né? O melhor conselho. E nós sendo maus, né? Como a Bíblia fala, a gente sempre dá as coisas boas para os nossos filhos. Imagina o nosso pai, que é sempre bom. Então ele sempre vai ter a direção certa. Às vezes nós erramos com os nossos filhos, nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito, Ele não erra. A direção que Ele dá, você pode confiar, você pode seguir, que você vai ser mais que vencedor. Amém? E a palavra que Deus me deu está no livro de Atos, que é um livro que, acredito eu, um livro extremamente importante. Atos capítulo 10, um livro que fala a respeito da igreja, a respeito de Paulo, né, que foi um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, um grande instrumento que Deus levantou para abençoar muitas e milhares de pessoas através da vida dele. Paulo abençoou em vida e abençoou até hoje, né, aqueles que com a sua mensagem ele alcançou através do Espírito Santo de Deus, né. Paulo ele foi um homem extremamente usado. Mas o texto aqui fala não somente de Paulo, vai falar de outros personagens importantes também. E eu acredito que esse livro, para mim, é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque mostra o início da igreja, mostra como a igreja caminhou, como a igreja foi perseguida também,
como a igreja foi revestida do poder de Deus. Então você que busca entender mais as coisas de igreja, busca ler Atos, busca meditar sobre o livro de Atos, você vai ver o quanto Deus foi generoso, quanto Deus foi escudo ali, foi protetor, foi aquele que direcionou através do teu Espírito a igreja dele. Passou por momentos de luta? Passou, mas saiu vencedora, né? Amém. O que ele espera de uma igreja? O pastor pregou aqui, eu me recordo muito bem aqui nessa garagem aqui de casa, a respeito de tanta coisa, né, pastor, em relação ao capítulo 2 ali, né? Cada 10 mensagens. Cada atitude que o Senhor espera de uma igreja, o que o Senhor enxerga como igreja dele, como a noiva dele. Então nós tivemos muitos ensinamentos através desse livro. Então é um livro que vale a pena estar sempre buscando algo dele, né? Aqui eu não vou ler o texto todo, porque eu vou falar a respeito um pouco do capítulo 10 e 11. Mas um versículo é o versículo que eu vou ler, que é um versículo chave, que ele mostra o propósito dessa mensagem, que é o versículo 45. Atos 10, 45. Dentro daquilo que o Senhor me revela e me mostrou, esse versículo aqui, ele vai dizer tudo, né? Todos acharam? Atos 10, 45. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 10, versículo 45. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Amém? Amém. Vou ler novamente. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também aos gentios. Amém? Amém. Hoje essa mensagem vai nos mostrar que Deus é Deus sobre toda a face da terra, sobre todo ser humano, sobre todo aquele que Ele criou. Mesmo que esse ainda esteja vivendo a incredulidade, mesmo que esse ainda seja um ateu, é criação do Senhor. E há esperança para este também. Mesmo que hoje ele negue a Cristo, mesmo que hoje ele fale besteira, haja como um tolo, ele tem condição, assim como eu e você, de viver eternamente, de ser salvo, de ser liberto. E aqui nessa história, Cornélio, ele era um homem gentil, um homem de Deus, um homem temente a Deus. O texto vai falar aqui no princípio do capítulo 10 quem era Cornélio. A história aqui fala muito de Cornélio e Pedro, né? Também, que é um dos personagens principais desse texto. Ele fala aqui no começo aqui que ele era um centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então esse pequeno versículo fala que Cornélio, né, que é aqui um dos personagens principais desses dois capítulos, ele era um homem de Deus, mesmo não sendo um homem judeu. Mas naquela época, a visão judaica, né, era que somente aqueles que eram da linhagem de Israel eram povos de Deus, eram da escolha do Senhor, que os gentios, aqueles que não eram, né, do povo de Israel, que não eram judeus, eles não tinham, né, condições de serem até mesmo salvos, né? Essa era a visão errada, uma visão totalmente, como se diz, uma visão totalmente equivocada, essa é a palavra, que aquele povo tinha. E através dessa mensagem, desses dois capítulos,
o Senhor vem quebrando paradigmas ali, vem quebrando essa visão errada e trazendo o entendimento que a salvação, ela cabia e era para todos, né? E aí ele traz uma revelação ali para Cornélio procurar, né, a Pedro, e Pedro lá do outro lado, né, ele também tem uma revelação, ele também tem uma visão, ele é arrebatado em sonho ali, né, o seu sentido ali, ele passa a ter uma visão não é um sonho, é uma revelação. Eu costumo falar que às vezes a gente está ali no joelho, está orando, às vezes está ali concentrado, buscando a presença do Senhor. O Senhor nos leva realmente em visões, nos mostra algo que às vezes a gente parece estar sonhando, mas é muito diferente um sonho de uma visão. E Pedro tem a visão, né, que Deus dá a ele ali, e fala com ele que era para ele alimentar de algo ali, que Pedro colocou aquilo como impuro, como algo que ele jamais tocaria, que ele jamais alimentaria. E Pedro, acredito que ficou meio sem entender o que Deus queria mostrar ele ali. E Deus não mostrou ele só por uma vez, não. Mostrou ele repetidas vezes ali, né? E Pedro ficou sem entender. Mas Pedro recusou fazer a vontade de Deus perante aquela visão, aquela direção que Deus estava dando para ele ali através daquela visão. Pedro recusou, porque Pedro tinha uma mente cauterizada também dentro do judaísmo. Ele era uma pessoa extremamente fechada, né? Até mesmo muitas das vezes nós vimos aí algumas ilustrações aí da Record trazendo, né, a história de Jesus ali, como Pedro era um homem meio que arrogante, meio que durão, né? Aquele homem que não abria mão da sua crença, do seu entendimento, né? E Jesus foi quebrando ele aos poucos, e mesmo ele após Jesus, né, morrer, ressuscitar e subir aos céus, Pedro ainda continuou ainda sendo lapidado. Isso mostra que mesmo que você esteja 5, 10, 20 anos dentro da igreja, não quer dizer que você está pronto. Você está em preparação até o último dia, né? Nós estamos em preparação, mesmo que a gente tenha muito tempo na presença do Senhor, tenha lido essa palavra aqui mais de 10, 20, 50 vezes, nós precisamos melhorar a cada dia. Por isso não podemos entrar naquela comodidade. Ah não, eu já tenho muito tempo de igreja, já sou um pastor, já sou um missionário, já sou um evangelista, eu já sou um membro antigo, eu não preciso mais de fazer isso, de fazer aquilo. Não, nós temos que buscar cada dia mais, e nunca achar que tá bom, nunca achar que já estamos totalmente prontos e preparados, né? E Pedro, ele foi sim sendo lapidado, mesmo sendo um grande líder daquela igreja primitiva. E aqui havia mais uma lapidação para Pedro, né? Para quebrar ali os seus conceitos, para ter a visão do que Deus queria mostrar a ele em relação aos gentios ali, né? Aquele povo ali, não só a ele, mas também usar ele para mostrar a outros que estavam ali interrogando ele ali. A gente vai ver no capítulo 11 isso, que ele teve que se justificar ali para alguns judeus ali, para alguma liderança ali, do porquê que ele tinha ido ali naquela casa de Cornélio, porquê que ele tinha batizado Cornélio, porquê que Cornélio tinha recebido, né, ele ali na casa dele. Então ele teve até que se justificar ali com aquele pessoal, com aquele povo. E aí Cornélio, ele tem essa visão, Pedro tem essa visão também, e aí Cornélio manda homens ali, né, ir atrás de Pedro, para chamar que Pedro fosse até o lar dele, que esse era a vontade de Deus, esse era o propósito, que Pedro fosse até a casa de Cornélio, e que ali haveria a manifestação e o poder do Senhor sendo manifesto ali, e pessoas ali, não só a família de Cornélio, mas amigos ali, pessoas que ele juntou ali, estariam recebendo o batismo com o Espírito Santo, né? Era algo que Deus já tinha preparado. Isso nos mostra que Deus, quando ele tem propósito na nossa vida, né, ele já começa a mover os pauzinhos, ele já começa a arquitetar para que tudo ocorra na hora que ele quer e do jeito que ele quer, né? Então as coisas de Deus, elas não são no nosso tempo e do jeito que a gente quer, mas da forma que Deus planeja e da forma que ele executa. Às vezes vivemos ansiosos, preocupados
como nesse tempo agora, aí, nesse tempo de eleição, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. Todos queriam aí, né, ver um resultado, acreditavam no resultado, estavam ansiosos com o resultado, mas Deus permitiu que fosse levado, né, para o segundo turno, que as coisas estivessem acontecendo da forma que estão acontecendo, porque Deus não perde o controle de nada. Mas aí o homem, ele acaba se sufocando muitas das vezes por querer as coisas do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. E quando as coisas não acontecem assim, ele acaba se frustrando, criando receios, medos, temores que não são necessários. Estou vendo hoje aí homens de Deus, povo de Deus, pessoas que buscam a Deus, preocupadas demais, passando até mal com a situação que está acontecendo. Pessoas desabafando, pessoas atemorizadas com a situação, amedrontadas. O que vai ser da igreja? Se fulano ganhar, como que vai ser? E o que vai ser de nós? Esquecendo que Deus não perde o controle de nada, que Deus tem um controle sobre as mãos e que Ele move aqui e lá do outro lado do mundo, que Ele tem poder em toda a atmosfera terrestre. Não tem poder só sobre o Brasil, não. É sobre o mundo, é sobre as galáxias, é sobre todas as coisas que Ele criou. Ele tem domínio sobre todas as coisas, mas as pessoas, por querer as coisas do seu jeito, no seu tempo, esquecem disso e começam a viver o medo, o terror, o pavor, o apavoramento. Eu estou vendo homens de Deus aí apavorados, esquecendo de olhar para a palavra, esquecendo de olhar para aquilo que Deus já nos deu e nos prometeu e que nos revelou através da tua palavra. Ele poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, mas por que ele decidiu estar ali dentro com eles? Ele poderia ter livrado Daniel, que era um homem irrepreensível, daquela cova ali. E por que ele decidiu que Daniel estaria ali, aqueles leões não tocariam nele? E por que a igreja está temendo as forças do mal? A palavra fala para a gente que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. E por que a igreja está com medo de um partido, está com medo de um governo humano que facilmente pode ser destruído? O único reinado, o único governo que não pode ser destruído é o reinado e o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo e outro, qualquer reinado irá acabar e vai ser destruído. Pode passar um tempo, mas vai acabar e vai ser destruído, vai ser aniquilado. Mas o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno. Glória a Deus. Não tem por que a igreja temer o homem, temer aquele que faz ameaças contra a igreja, que quer acabar com a família, quer fazer as coisas da maneira que acha certo. Para que a gente vai temer um homem desse se nós temos o Todo-Poderoso do nosso lado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E voltando aqui para o texto, ele mostra isso, por isso que eu falei que esse texto está muito ligado às coisas de hoje. Ele mostra que ele realmente tem domínio sobre todas as coisas. Ele estava ali trabalhando na vida de Cornélio de um lado, trabalhando na vida de Pedro lá do outro lado, unindo as coisas, movendo as coisas para que a vontade dele fosse feita, para que vidas ali recebesse algo da parte dele. E eu creio que Deus quer ensinar a igreja muito através desse momento que nós estamos vivendo hoje na política, no país, no mundo. Quis ensinar e nós aprendemos muito com a pandemia. Porque os tempos estão chegando ao fim, nós precisamos estar despertados. E nada melhor do que a luta, do que a peleja, do que o caos mesmo para a igreja estar alerta. Porque se tudo estivesse um mar de rosa, o crente com certeza estaria acomodado. Essas circunstâncias hoje estão fazendo o povo orar mais, pastor. Está fazendo o povo estar mais unido, estar mais ligado às coisas espirituais. Se não tivesse acontecendo o que está acontecendo, o povo poderia estar dormindo mais do que já está. Porque infelizmente hoje muitos estão dormindo. Estão aí, achando que está tudo tranquilo, tudo normal. Aí Deus permite uma pandemia, agora permite essa situação aí na nossa nação aí. Olha as outras nações que
Deus permitiu sim sair de um lugar de conforto para ir lá na miséria, país vizinho nosso aqui, que eram países extremamente ricos, extremamente equilibrados, e hoje se tornou um país totalmente desequilibrado. Deus é Deus de lá também. Deus não é Deus só do Brasil, não, é Deus da Venezuela, país vizinho nosso aqui também. E por que Deus permitiu tudo o que está acontecendo lá, tanta fome, tanto desespero, famílias sendo destruídas ali, famílias saindo, correndo do seu país? Por que Deus permitiu isso lá? Será que o país lá merecia menos do que o nosso? Deus é Deus da humanidade. Se Deus permitiu isso na Venezuela, porque algo precisava ser mudado naquela nação. Algo precisava acontecer ali. Então Deus está permitindo, e irá permitir, às vezes, nós passarmos por batalhas para que a gente amadureça, para que a gente se achegue mais a Ele, para que a gente busque mais a presença dEle, aprenda a confiar mais nele e menos no homem. Tem pessoas, infelizmente, idolatrando o presidente, como se ele fosse Jesus Cristo. Não! Ele é um homem, ele é um ser humano igual a mim e você. Se Deus constituiu ele ali como presidente, amém. Mas a nossa confiança não pode estar somente nele, tem que estar no nosso Rei, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não na pessoa que ele colocou ali. Nós temos que confiar em Deus, na palavra, na promessa de Deus, em Jesus. Nós temos que dar credibilidade às autoridades, respeitá-las. Sim, a palavra nos ensina isso, mas não colocar elas no lugar de Deus. Infelizmente a gente está vendo uma idolatria aí, tanto de uma parte quanto da outra. Pessoas achando que o homem ali, que o governo pode mudar as coisas, pode trazer a paz, pode trazer a solução. Quantos governos se passaram? Quantos reinados, quantas pessoas sentou naquela cadeira? Quem tem misericórdia de nós e quem pode mudar realmente as coisas é Jesus. Se Ele estiver reinando sobre a nossa vida, se Ele estiver à frente da nossa vida, é Ele que pode mudar. Você pode viver em meio ao caos, mas você vai prevalecer sobre todas as coisas pela graça e misericórdia do Senhor. Não é o governo, não é isso, não é aquilo que vai fazer você ter paz, que vai fazer você ser mais que vencedor, não. É a sua fé em Cristo Jesus. Na época de Jesus o caos era maior do que hoje. E a igreja prevalecia debaixo de luta, debaixo de perseguição, a igreja prevalecia. E a vontade do Senhor era feita. Pessoas eram curadas, libertas, transformadas. Havia uma perseguição muito maior do que nós estamos temendo nos dias de hoje. Mas Deus sustentou a sua igreja. Deus guardou a sua igreja. Então por que vamos temer? E voltando para o texto, para esse texto que Deus me deu como referência, que Ele tem o domínio de todas as coisas, tem algo aqui também que é muito importante, que nós não podemos deixar de estar focado nisso. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Tem famílias sendo divididas, tem amigos se separando, tem pessoas tomando raiva, ódio uns dos outros, porque não entende que a nossa luta não é, que a nossa luta é espiritual e não é uma luta somente física, humana, ela é espiritual. Nós não devemos tomar raiva daquele que tem um pensamento errado perante o nosso entendimento, ele tem uma atitude errada, não. Ontem mesmo chegou um rapaz lá na pizzaria e ele falando ali da escolha dele. Se eu não tenho esse discernimento, eu poderia debater com ele e muitas das vezes até tomar raiva, e ele tomar raiva de mim por causa de opiniões e entendimentos diferentes. E é isso que está acontecendo na nossa nação. Pessoas estão brigando, estão realmente se dividindo, porque acreditam um numa coisa, o outro acredita em outra. E é triste isso, igreja.
pai que não olha para o filho, filho que não olha para o pai, irmão que não olha para o irmão, mãe que não olha para o filho, e assim vai, porque tem opiniões diferentes, tem partido diferente, tem escolha diferente, mas a palavra de Deus mostra que Deus não faz acepção de pessoas, que não é porque de repente você está com a razão, que ele vai deixar de amar aquele que não tem razão, que ele não vai deixar de buscar aquele que não tem razão, para que ele venha acordar, para que ele venha ter os olhos abertos. A palavra de Deus fala que o Senhor veio para os doentes, para os pecadores, e não para os sãos. De repente você cria até na mente que você é melhor do que aquele que está tendo um pensamento totalmente obscuro, porque você já teve os olhos abertos, e não. Todos somos iguais. Todos somos iguais, e quando nós passamos a entender isso, nós vamos amar ainda mais aquele que se encontra cego, com seu entendimento totalmente errado, vivendo uma ilusão, vivendo uma cegueira. Se tem algo que é triste, igreja, é a cegueira espiritual. É muito triste. É muito triste uma cegueira espiritual. E hoje há cegueira espiritual até mesmo dentro das igrejas. Líderes cegos, como assim? Como um cego vai guiar outros, né? Como um cego vai mudar a visão daquele que se encontra cego? Mas hoje a gente vê essa realidade até dentro das igrejas. Lideranças que estão realmente fazendo tudo ao contrário. Mas nem por isso Deus deixa de amar essas pessoas e acreditar que elas possam mudar e trabalhar em prol disso. Trabalhar em prol disso. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Nós não temos que odiar aquele que tem opinião totalmente diferente da nossa. Nós não temos que recriminar. Não, nós temos que orar por aquela pessoa. Nós temos que buscar para que essa pessoa tenha realmente os olhos abertos. Paulo era uma pessoa extremamente cega, um religioso, um homem totalmente, totalmente errado dentro dos seus conceitos ali em relação às coisas de Deus, e achava extremamente que estava certo, até que aquelas escamas veio cair, e ele de perseguidor passa a ser perseguido. E o texto vai mostrar para a gente que quando os homens que acompanharam, teve alguns homens que acompanhou a Pedro até a casa de Cornélio, e esses homens eram judeus, eram homens que tinham sido, tinham passado pela circuncisão. O que era a circuncisão? Era cortado ali a pele do prepúcio, e ali era uma aliança que o homem fazia com Deus, os judeus faziam com Deus. É como se fosse hoje, nos dias de hoje, é como se fosse, vamos colocar assim para a gente entender melhor, para quem não entende ainda sobre a circuncisão, é como se fosse o batismo nas águas, quando a pessoa ela se compromete ali a ter uma aliança com o Senhor, quando ela realmente ali tem um ato simbólico, que é o batismo nas águas, é um ato simbólico, que representa a entrega ao Senhor Jesus, a morte do velho homem para o nascimento do novo, que vai ser totalmente dirigido pela vontade de Deus, vai matar seus desejos, sua vontade todos os dias para viver a vontade de Deus. Então, tinham homens ali que eram homens que tinham passado pela circuncisão, que eram homens judeus, que tinham também um entendimento fechado para as coisas, que acreditavam também que o gentil, que é aquele homem que não era judeu, não podia receber o Espírito Santo. E Pedro leva esses homens à casa de Cornélio. E quando chega lá, Pedro começa a pregar. Pedro começa a trazer a palavra, trazer o testemunho, trazer o seu conhecimento ali perante aquilo que ele aprendeu e testemunhou do Senhor Jesus Cristo. E nesse discurso, Deus opera. Olha como é importante esse ponto. Muitas das vezes as pessoas não entendem o poder desse momento, quando a palavra é ministrada. É nesse momento que há cura, que há libertação, que há quebra de conceitos, que há renovo no entendimento, que cadeias são quebradas, que a mente é aberta, que há vida
sendo gerada sobre mim, sobre você. É nesse momento, porque nesse momento que Pedro falava, que Pedro ministrava, o Espírito Santo, ele começa a operar naquele lugar. Ele começa a batizar vidas ali, pessoas ali que aos olhos dos homens não tinham de forma alguma condições de serem cheias do Espírito. Então conceitos ali são quebrados, entendimentos humanos ali são quebrados, e ali Deus começa a mostrar que Ele é Deus de todos, que Ele é Deus do ímpio, que Ele é Deus. Ele é Deus. A pessoa pode não ser dele, mas Ele criou e Ele é Deus dessa pessoa. Essa pessoa precisa reconhecer Ele como seu Deus, mas Ele não deixa de ser Deus sobre a sua criação, sobre a humanidade. E às vezes eu estou vendo aí homens de Deus, pessoas de Deus, falando que aqueles que estão, aqueles que estão ali do outro lado, vamos dizer assim, aqueles que estão no engano, não são de Deus. Eles podem não ser filhos de Deus ainda. Porque para a gente se tornar filho de Deus, nós temos que receber o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, reconhecer Ele em nossas vidas como nosso Senhor, e aí nós recebemos o Espírito Santo que vai nos capacitar a ser filhos do Senhor, filhos de Deus. Mas todos somos criaturas do Senhor, feituras dele, criados por Ele, todos. E muitas das vezes as pessoas estão entrando em julgamentos e querendo discriminar aquele que está no engano, aquele que está num caminho errado, colocar ele como uma pessoa menor, como uma pessoa totalmente indigna, muitas das vezes. Isso é triste, porque homens de Deus fazer isso mostram que eles não estão tendo amor como Jesus teve pelos pecadores, por aqueles que estão ali no engano. Jesus teve tanta misericórdia do pecador, do cego, que naquela cruz ele falou o quê? Quando ele orou ao Pai: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É esse o sentimento que o Senhor quer de mim e de você, quanto a esse que se encontra aí apoiando o errado, apoiando aquilo que é tudo contra os princípios de Deus. Deus não quer que nós venhamos julgar essas pessoas, que venhamos discriminar essas pessoas, que venhamos ser inimigo deles, não. Deus quer que nós compadecemos dessas vidas como Ele compadeceu de todos aqueles que o colocaram sobre a cruz. E a igreja está entrando em guerra, mas sem saber que arma usar. Nessa guerra nós vamos vencer não discriminando, mas amando, mas orando, jejuando por essas pessoas que se encontram no engano, não querendo que elas morfam na cadeia, como eu vejo muito crente falar. Aquilo tinha que ter morrido na cadeia, aquilo nunca poderia ter sido absolvido. Como assim um homem de Deus, um homem que foi escolhido ali para servir a Deus, para viver a graça e a misericórdia de Deus, para resplandecer o amor de Deus, condenar aquilo que Deus criou? Porque foi isso que Pedro começou a fazer aqui. Quando ele não entende o que Deus queria mostrar a ele, Pedro começou a condenar. Condenar: eu não como nada impuro, eu não toco em nada imundo. Pedro estava condenando aquilo que era criação, e Deus repreende ele na hora. Fala: opa, Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu criei e santifiquei, aquilo que eu trouxe ao mundo, à vida. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Nós não devemos bombardear esses que se encontram no engano, mas compadecer dessa vida de cegueira, essa vida triste que eles estão caminhando, que eles estão crendo. Crer no engano é muito triste. E nós não podemos julgar essas pessoas,
Nós como igreja temos que amar essas pessoas, acreditar que elas também podem sair dessa situação, assim como nós, outrora, também éramos cegos e vivíamos fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Eles também amanhã podem ter os olhos abertos. Não é para a igreja julgar, é para a igreja amar, é para a igreja se compadecer. Igual eu coloquei no grupo lá esses dias, que eu fui trazer uma reflexão, orando a Deus no carro, Deus falando comigo, e eu tendo a revelação também dessa palavra, e Deus falava comigo, eles não estão entendendo muitas das vezes o que eu quero ensinar. Eu não quero colocar a minha criação contra a minha criação. Eu não quero colocar a minha igreja para julgar aquele que se encontra no engano. Não quero colocar a minha igreja para lutar e guerrear por aquele que se encontra no engano. Eu quero que a minha igreja entenda qual é o propósito dela aqui. Não é trazer divisão, não é se achar melhor, mas é servir. É servir, é amar, é compadecer, é ser misericordioso. Como eu coloquei lá, Deus está permitindo tudo isso, até mesmo para ver o tamanho do amor da sua igreja. É muito fácil a gente amar quem está do nosso lado, igreja. Quem busca a Deus para a gente, quem senta do nosso lado na igreja, isso é muito fácil. Mas amar aquele que está querendo ir contra os princípios da nossa família, que está querendo destruir, que está querendo fazer tudo de errado. Aí para a gente amar essa pessoa, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Para a gente acreditar que essas pessoas podem mudar, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Nós mudamos, eles também podem mudar. A gente tem que pagar preço por eles, orar por eles. Não é orar só para que a outra parte venha perder a cadeira lá, não. Mas é orar para que todos que o apoiam, que estão de alguma forma com o pensamento, né, e o entendimento errado, venham ter os olhos abertos, venham sair da cegueira, venham ter salvação sobre as suas vidas, venham ser curados, venham ser libertos dessas cadeias. E o texto mostra que a partir do momento, que é esse versículo que eu li aqui, que é o versículo chave, a partir do momento que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que aos olhos dos judeus eram indignos de receber o Espírito Santo de Deus, não tinham condições alguma de serem cheios do Espírito, aí aqueles que estavam com Pedro começam a se maravilhar, começam a ter as escamas a cair ali naquele momento. Nossa, o Espírito Santo pode ir para aquele também, o Espírito Santo pode, né, ir para os gentios também. Ali há um grande ensinamento, ali há uma grande libertação. E é isso que nós como igreja hoje precisamos também, porque a igreja hoje, infelizmente, ela julga muito aquele que está no engano. Infelizmente a igreja hoje ela está se perdendo nesse conceito de amar, né, aquele que precisa realmente do nosso amor. O Senhor Jesus, ele foi muito ele foi muito claro quanto a isso, quando ele disse que os sãos não precisavam de médicos. Porque quando ele ali na casa de Mateus ali, né, daquele homem ali que aos olhos dos homens também, né, era um homem indigno de receber ali a presença de Jesus ali, a presença do povo judeu ali, por ser um cobrador de imposto, um homem que na sua cegueira aproveitava ali daquela situação para cobrar impostos altos, né, uma situação ali, como se diz, triste, que Mateus vivia quando ainda não seguia Jesus. Então quando ele também ali está na casa de Mateus ali, ele mostra isso para os seus discípulos, né? Ele mostra isso para aqueles que estavam ali ao seu redor, que ele não estava vindo a este mundo
para aqueles que têm os olhos abertos, mas sim para aqueles que estão cegos, doentes. Então nós como igreja, nós temos que ter esse mesmo sentimento, que o Senhor quer que nós, né, sejamos como Ele, que venhamos olhar para esses doentes com um olhar de misericórdia, porque é uma doença a cegueira, assim como a cegueira física é uma doença, mais ainda a espiritual. É uma cegueira que muitas das vezes, às vezes a pessoa vive a vida inteira e não consegue entender que ela era cega espiritualmente, a não ser que ela receba o Evangelho, que esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo abra os olhos dela. É diferente de uma cegueira física, que facilmente ela é diagnosticada e ela é reconhecida pela pessoa e a pessoa até busca um tratamento, busca uma cura, mas a cegueira espiritual não, às vezes ela tem a plena convicção que ela está certa. Ela até mata se ela falar que ela está errada. Então é somente a palavra que eu e você temos em nossa vida, o Espírito que eu e você temos em nossa vida, que pode mudar isso. E esse Espírito ele é dado através da minha e da sua vida. Esse cego não vai receber se eu e você estiver de boca fechada, não. Se eu e você não tiver atitude de Pedro, não. Porque Pedro, ele podia também ali, de alguma forma, falar assim, ah não, eu não vou na casa desse cara não, eu não posso entrar lá não, né? Aquele povo lá não pode me receber não. Pedro podia fazer isso. E no estudo da Bíblia aqui, eu lembro algumas coisas do estudo aqui, no estudo fala que assim, que Pedro levou esses homens até mesmo para ser testemunha. Porque se depois, caso acontecesse, ele tinha testemunhas ali, ele não estava sozinho naquela situação ali. Achei interessante essa parte do estudo aqui. Porque, de alguma forma, ele sabia que viria uma perseguição após a saída dele à casa de Cornélio. E ele teve que justificar, que é o que fala no capítulo 11. E aí ele conta toda a história, como que Deus arrebatou ele em sentidos, revelou ele, o que Deus queria com essa ida dele à casa de Cornélio, né? Qual era o propósito disso. Então, voltando para os momentos que nós estamos vivendo, as circunstâncias hoje querem nos ensinar, e Deus tem propósito para elas, igreja. Não adianta a gente desesperar, não adianta a gente achar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Muitos aí estão buscando conforto, Claudinei. Muitos aí estão buscando uma vitória para não ter luta, para não ter momentos difíceis, para não ter fornalha. Muitos estão buscando a vitória, né, do presidente atual, para que não venha ter caos, para que não venha ter, né, opressão, para que as coisas continuem tranquilamente. Mas será que é isso que Deus quer? Quando o povo queria acordar, quando Deus queria acordar o povo, o que Deus fazia com o povo? Isso a Bíblia toda relata, pastor. O que Deus fazia com o povo? Permitia, né? Permitia, e muitas das vezes deixava a sua ira descer sobre o povo, até sobre os seus. Aquele povo não ficou 70 anos no cativeiro à toa, não. Deus permitiu aquilo ali com propósito, né, pastor? Com propósito. Então Deus tem propósito para esse tempo que nós vamos atravessar. Se amanhã o resultado for contra a nossa vontade, eu tenho certeza que muitos vão abandonar o Senhor. Muitos vão abandonar o Senhor para a nossa tristeza. Porque queriam que as coisas acontecessem do seu jeito. Porque não sabem entender que mesmo que estejamos dentro da fornalha, Ele estará conosco. Buscar o que é confortável é muito bom, igreja. Mas buscar a graça e a misericórdia do Senhor e confiar no Senhor em qualquer circunstância, são somente aqueles poucos que vão reinar com o Senhor, que vão vencer até o fim e que vão herdar a promessa, que vão ser realmente aqueles que vão conquistar, né, aquilo que o Senhor já deu e já prometeu
Se a gente olhar lá para trás, só 2 herdaram a terra prometida. Só 2. Quantas milhares de pessoas que estavam naquele deserto ali. Imagina 2 pessoas entrar para aquela terra prometida. Aí a gente vê nesses milhões e milhões de pessoas aí na humanidade inteira, bilhões e bilhões, né? Porque é gente demais. Quantos que vão também subir aos céus, que vão reinar com o Senhor, que vão viver eternamente? São poucos, igreja. E um dos motivos para isso é a pessoa não deixar Deus viver e fazer a vontade dele. Deixar Deus agir da forma que ele quer, da forma que ele deseja. Então, esse texto ele mostrou para mim algumas coisas, né, que eu trouxe aqui em relação ao domínio de Deus. Deus tem um domínio sobre todas as coisas. Deus não quer que nós esqueçamos disso nunca. Deus não perdeu o controle. Deus não vai perder o controle, mesmo que as coisas não estejam do jeito que nos agrada. Deus estará no controle. E quem estiver colocando Ele em primeiro lugar, quem estiver renunciando à sua vontade, quem estiver vivendo piamente a vontade de Deus, vai passar a luta sim, mas já venceu. Não vai vencer não, mas já venceu. Já venceu. Já venceu. Então não tem por que temer governo, temer homem, temer as circunstâncias, não. Nós temos que temer é o nosso Deus, aquele que tem poder para levar qualquer alma ao inferno. É esse que a gente tem que temer. A gente tem que ter medo de deixar de buscar esse Deus, de deixar de colocar Ele em primeiro lugar, de deixar de respeitar a vontade dEle. É esse o medo que nós temos que ter. Não o medo do satanista ali, que é um pobre coitado espiritualmente falando, que precisa da misericórdia e da graça de Deus, que precisa do meu e do seu amor, do meu e do seu conselho para acordar, que precisa da gente ali orar, pagar preço por ele, para ele sair daquele engano. Não é o que aquele cara fala que vai trazer medo na gente não, igreja. Não, os vídeos que andou aparecendo aí, um cara de crente postando aquilo, dando crédito àquilo. Que aquilo ali pode contra a igreja do Senhor? O que aqueles rituais ali pode contra a igreja do Senhor? Mas ele quer aparecer. E aí, é igual uma coisa que eu achei interessante no debate que eu assisti, que eu achei interessante, que uma das mulheres lá, não recordo o nome, falou, e eu achei que ela estava com a total razão. Um dos maiores cabos eleitoral daquele partido de esquerda, infelizmente, é o nosso presidente. Infelizmente, ele é um dos maiores cabos eleitorais, porque está preocupado demais com ele. Ele não devia preocupar com ele, ele devia continuar. Ele sabe de onde Deus tirou ele, aonde Deus colocou ele. Isso era o suficiente para ele não preocupar em momento algum com aquele partido, mas sim continuar fazendo aquilo que Deus pôs ele para fazer. Ele tinha que entender isso. Mas não. A gente vê claramente que muitas das vezes, igual aquele debate que para mim foi vergonhoso, é um querendo mostrar a sujeira do outro, é um querendo apontar o dedo para o outro. Triste, igreja, infelizmente triste. Triste. Ali o Senhor poderia ser glorificado, mas infelizmente nem pelo nosso presidente atual ele foi glorificado. Infelizmente. Porque de vez de ele fazer o papel da igreja, ele fez o papel do mundo, que é julgar, que é apontar, que é de alguma forma crucificar aquele que está errado. Nós não podemos, como igreja, crucificar o que está errado. Volto a dizer, nós temos que amar, orar, acreditar, fazer o que tiver as nossas condições, que tiver ao nosso alcance, para que eles tenham os olhos abertos. Amém? Eu espero que essa mensagem possa ter te despertado, para que a partir de agora, nós temos aí, né, alguns 30 dias pela frente aí até
o segundo turno aí, até ter o resultado final. Independente do resultado, continua sendo fiel a Deus, pondo Deus em primeiro lugar, mesmo que amanhã esse país vire de perna para o ar e comece a ter tudo aquilo que desagrada a nós. Nós temos que ser fiel, não é só no momento de conforto, não, nós temos que ser fiel, é dentro da fornalha também, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali para dar a sua vida. Eles não estavam ali para servir a Deus na área de conforto. Eu não me dobro. Eu não me dobro. Isso tem que gritar dentro de nós. Eu não vou agir como um ímpio. Eu não vou agir como um velho homem. Eu vou agir como um servo de Deus. Eu vou agir como um servo de Deus. Eu vou agir como um servo de Deus. Tem crente deixando de ser crente. Porque ser crente não é falar, eu sou crente. Ser crente é ter atitude de crente. E o crente ele tem que amar, perdoar, ser misericordioso, piedoso, ter discernimento, falar menos e escutar mais. Dar a sua vida se necessário for. Matar a fome do seu inimigo se necessário for. Orar pelo seu inimigo todos os dias. Essa é a atitude do povo de Deus. Não colocar ódio no coração. Não desejar o mal para aquele que está no engano. Infelizmente nós estamos vendo isso. O povo de Deus desejando o mal para aqueles que estão vivendo no engano. Nós temos que desejar o céu para eles. Amém, igreja? Amém. Então que essa palavra possa estar guardada no seu coração. Depois reflita nessa mensagem que é muito edificante, né? Ela pode ser vista em várias diretrizes ali, em vários tipos de revelação. Deus me deu essa revelação dentro dela, mas se você ler o texto, né, são 2 capítulos edificantes, ela pode falar muito com você em outras áreas da sua vida, em outras coisas que você estiver buscando. É um texto que fala de como Deus ama a sua criação. Ele não deu o seu Filho só pelos crentes, por aqueles que confessaram Ele. Ele deu o seu Filho para todos que nele crê. Não venha o quê? Mas que tenha uma vida eterna. O Filho dele foi bem claro: eu vim para os doentes e não para os sãos. Amém? Deus abençoe a sua vida.